Por que é importante defender o patrimônio histórico e artístico? É porque ele é o reflexo e a imagem da nossa alma. É a alma de uma cultura, é a alma de uma maneira de existir. Esto es Nemocine, un podcast sobre la actualidad de los archivos sonoros y audiovisuales en Iberoamérica, realizado por la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, RIPDASA. Meu nome é José Augusto Manes. Eu sou compositor, músico. Sou professor na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, onde assumo classes de composição, contrapunto, acústica, e onde hago também investigações nos domínios de música, né, processos criativos, acústica. Atuo também no domínio da documentação musical. Também trabalho no domínio da rádio, na produção radiofônica, na criação radiofônica. Hoy viajaremos a Brasil. A situação nossa é pouco uma situação de resistência. Os documentos só conseguem se manter, sobreviver às intempéries, às adversidades, porque existem pessoas que estão solidárias a eles, que estão defendendo, que estão lutando pela sua sobrevivência. Não há uma vontade pública geral que reconheça a importância da documentação cultural, histórica, para a criação de uma identidade, de fato, das nações, né, que existem aqui no Brasil. No es fácil pintar un panorama unificado de lo que sucede en un país tan diverso como Brasil. A extensão territorial do Brasil é imensa, né? E acredito que temos vários países e várias nações dentro de um país. Temos muitas identidades culturais aqui. Temos muitas camadas, muitos domínios. Para se ter uma ideia, né, somente 32 arquivos, né, brasileiros responderam aos nossos pedidos de informação até agora. Isso representa menos que 25% de todos os que foram consultados, ou seja, somente um quarto respondeu. Ahora bien, ¿con qué datos se cuenta actualmente respecto de la situación de los acervos audiovisuales y sonoros en Brasil? José Augusto Manes nos comparte algunos resultados de lo trabajado como parte de RIPDASA. 3/4 desses 32 arquivos, né, são públicos. Então, são de caráter público. São de autarquias ou de instituições ou de organismos que são mantidos por recursos públicos. E 1/4, ou seja, 25% deles são de caráter privado ou de caráter misto. En el impulso y preservación del patrimonio documental brasileño, es muy relevante el papel de las universidades. Desses 32 arquivos, metade deles se encontra em instituições de ensino superior, ou seja, em universidades. Metade. 1/4 desses arquivos estão em instituições que têm por objetivo promoção de desenvolvimento em educação, em cultura, em arte e ciência. 15% desses arquivos estão na iniciativa privada ou são de propriedade particular, o que é uma quantidade significativa, né? E somente 5% deles estão diretamente vinculados a organismos governamentais. Según este análisis, hay un evidente retiro del Estado como responsable de la salvaguarda del patrimonio documental. ¿Por qué ocurre esto? Porque que no Brasil os acervos, né, e a produção cultural foi buscar as universidades. Desde a década de 1990, o Estado brasileiro fez uma opção em
reformular as políticas públicas de cultura, criando mecanismos dedicados que compreendiam, o incentivo fiscal para patrocínios do setor privado e misto, 2, um Fundo Nacional de Cultura, e 3, um Fundo de Investimento Cultural. É uma proposta que denota um forte cunho neoliberal e que até poderia dar, acredito, algum resultado, mas se fosse plenamente cumprido, o que não ocorreu. En Brasil, entonces, el Estado delegó en el sector privado la potestad de decidir dónde otorgar fondos. Y los criterios de lo empresarial son diferentes de lo público. Não é mais o Estado que decide. O Estado simplesmente dá uma licença para que o setor privado e misto decida onde ele quer pôr o dinheiro dele, contra o que o Estado oferece um incentivo fiscal. Os responsáveis, que decidem pela aplicação do dinheiro, eles vão seguramente escolher aplicar o dinheiro em produtos rentáveis ou que deem um bom retorno de marketing. En este contexto, ¿qué experiencias se pueden destacar por su forma de gestión? Primeiro, o Instituto Moreira Salles, fundado em 1990 por Walter Moreira Salles, que faleceu em 2001. Era um empresário, um diplomata brasileiro, e esse instituto mantém acervos de fotografia, iconografia, música e literatura. Ele tem excelentes recursos em meios de preservação documental, laboratórios, inclusive, e ultimamente tem procurado desenvolver ações gerando e difundindo conhecimentos a partir de seus acervos. Ou seja, eles tentam mobilizar ações culturais que tragam o conteúdo dos acervos para a integração, a reflexão, a cultura, o conhecimento, a arte, hoje em dia. Então, eu considero o Instituto Moreira Salles um instituto completo. Nós temos também, agora no caso da universidade, o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Então, uma grande parte do acervo deles é de documentação sonora e audiovisual. Conozcamos entonces el Instituto de Estudios Brasileños de la Universidad de São Paulo. O Instituto de Estudos Brasileiros foi fundado em 1962. É um instituto que fica dentro da Universidade de São Paulo. Ella es Flavia Camargo. Antes de falarmos a respeito dos acervos do IEB e antes de falarmos sobre os seu arquivo e os acervos musicais, eu queria completar a descrição do IEB, dizendo que ele conta com um grupo de pesquisadores que são professores também. El IEB, entonces, no solo es un archivo, sino que funciona como una usina de conocimiento en la preservación documental. E ele tem um curso de pós-graduação que se chama Culturas e Identidades Brasileiras. Esse curso foi fundado em 2008, mas ele teve durante muitos anos um curso regular, um curso de especialização em organização de arquivos, e foi um curso importante porque ajudou a formar muitos profissionais que atuam ainda hoje na área de arquivos dentro do Brasil. Mas eu dizia que o IEB começa a funcionar com um pequeno acervo, que é esta coleção importantíssima que pertenceu a Alberto Lamego. Essa coleção foi comprada pelo município de São Paulo em 1935 e vem para a universidade bastante tempo depois, porque teve uma burocracia muito longa para ser resolvida. E essa coleção é particularmente importante porque nela existe um documento musical que poderia se dizer que é uma situação
vamos dizer, paradigmática. Um documento musical que é uma cantata em formato de uma cantata italiana daquele período, e com voz solista e acompanhamento de violinos e violoncelo, contrabaixo e contínuo, se constitui no segundo documento mais antigo da história da música brasileira narrada em partitura. A segunda coleção que vai constituir o acervo do IEB é uma coleção feita por um bibliófilo, um homem que foi muito rico e que adorava livros e livros raros, e constituiu uma coleção curiosíssima porque tem principalmente relatos de viajantes, pessoas que passaram pelo Brasil e que em alguma circunstância descreveram o Brasil a partir de vários pontos de vista. E com o tempo, a partir da década de 1960 mesmo, o IEB passou a receber em doação ou eventualmente comprou acervos que pertenceram a vários intelectuais brasileiros. ¿Y cómo se gestiona el instituto? Em relação à gestão do Instituto e dos seus arquivos, e do seu arquivo, o que aconteceu é que, com o tempo, após a chegada desses primeiros acervos, imediatamente nós percebemos que para o estudo dessas coleções todas era necessário fazer uma separação física dos itens que cada coleção possuía. Não era possível manter esta coleção de forma indivisível, porque a manutenção desses tipos de suportes não obedecem às mesmas normas. Como nós pesquisadores percebemos com bastante facilidade, você gerir um arquivo tem situações muito marcantes em relação à gestão, por exemplo, do trabalho de uma biblioteca, porque os documentos muitas vezes não trazem nas suas características tantos elementos importantes para que nós possamos identificá-los. E assim a documentação arquivística ela é muito caprichosa, porque demanda um estudo, um conhecimento muito aprofundado sobre um determinado período ou sobre um determinado autor. El IEB tiene en cuenta que algunos documentos son delicados y requieren restauración y condiciones de preservación. Nós, de fato, temos hoje um laboratório de restauro que ajuda na maior parte das coisas que precisamos fazer para preservar tanto uma fita cassete quanto um documento delicado que esteja em situação muito crítica de qualidade de papel, às vezes é a tinta, às vezes a grafite, o lápis grafite que está apagando. Então, aqui nós já temos um tipo de trabalho que consome não só dinheiro, como uma necessidade de conhecimento aprofundado em técnicas de restauro e preservação. Mas, além disso, nós precisamos também de muitas pessoas para organizarem esses documentos e, em geral, quando eles chegam ao Instituto, eles chegam completamente em desalinho e daí são necessárias equipes que trabalhem em torno desses documentos para poder ordená-los e descrevê-los de alguma maneira para que possam ser recuperados e extrovertidos, quer dizer,
que possam ser mostrados ao público e que chamem a atenção dos pesquisadores. ¿Cuáles son los tesoros del IEB? Nós temos acervos tão importantes quanto os de Guimarães Rosa, Milton Santos, Anita Malfatti ou Celso Furtado. Para a música, nós temos acervos igualmente importantes, como os do musicólogo Mário de Andrade, do compositor Camargo Guarnieri, da cantora e pesquisadora Inesita Barroso, assim como do compositor Ivan Lins, e são acervos que vão se juntando a doações, às vezes menores numericamente, como, por exemplo, uma pequena coleção de partituras e programas musicais que pertenceram à Orquestra Sinfônica da Universidade. Mas, de toda forma, esses acervos trazem, por característica, às vezes, situações mais isoladas, embora não menos importantes, como um acervo que nós chamamos de vozoteca, que é uma coleção de um jornalista que se interessou por colecionar as vozes, a gravação das vozes de personalidades, primeiro personalidades brasileiras e depois personalidades do mundo inteiro. Conozcamos ahora otra experiencia, la del Laboratorio Universitario de Preservación Audiovisual. O LUPA, Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual, ligado ao Departamento de Cinema e Vídeo e ao Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, é um desenvolvimento do pioneirismo do curso de Cinema e Audiovisual da UF, um dos mais antigos do Brasil, no tratamento da questão da preservação audiovisual. Él es Rafael de Luna, su coordinador. Já em 2000 foi iniciada uma disciplina optativa sobre preservação audiovisual e em 2005 essa disciplina se tornou obrigatória para todos os alunos do curso, uma iniciativa pioneira. Mas apesar dessa ênfase no ensino da preservação audiovisual na Universidade Federal Fluminense, ela dependia de arquivos amigos, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, e a UF fica em Niterói, uma cidade próxima, para atividades práticas e para o desenvolvimento do interesse dos alunos após a disciplina. Então, o LUPA foi um passo adiante para aprofundar o tratamento e desenvolvimento de questões relacionadas à preservação audiovisual no âmbito da universidade. Então, em 2017, o LUPA começou suas atividades, reunindo acervo, constituindo uma infraestrutura e um espaço de trabalho. E assim, ele tem desenvolvido as atividades tanto de ensino da preservação audiovisual dentro da universidade, quanto também pesquisa e extensão, no sentido de um trabalho para além da universidade, também com a comunidade ao redor, focando na preservação do cinema amador do estado do Rio de Janeiro. El LUPA se consolidó como un archivo universitario, temático y regional para preservar un tipo de cine al que otros archivos no se dedican tanto, el cine amateur. É um trabalho desenvolvido quase exclusivamente por professores e alunos do Departamento de Cinema e Vídeo e do Programa de Pós-Graduação e Audiovisual, num tipo de trabalho que tem sempre um caráter pedagógico, de envolver o corpo discente para que ele aprenda fazendo tanto no manuseio, revisão, pesquisa, catalogação e digitalização do nosso acervo, que em grande parte é de bitolas estreitas, ou seja, desde 9,5mm Pathé Baby ao 8 e Super 8mm e ao 16mm. E atualmente, obviamente, a gente lida com a preservação dos arquivos digitais, tanto filmes nativos digitais quanto as digitalizações
que nós começamos a fazer dos filmes em película do nosso acervo. Que acervos resguarda el Lupa? Desde que o Lupa começou suas atividades, vem recebendo algumas doações de acervos de filmes de família, filmes amadores, mas o acervo que mais importante, que ampliou muito o tamanho da nossa coleção, foi do cinegrafista Esdras Batista, que era um cinegrafista. Ele filmava sobretudo cenas documentais para televisão, para divulgação oficial da Prefeitura do Rio, e guardava cópias, sobretudo de filmagem documental não montada. Então ele tinha latas e latas de imagens em 16mm filmadas entre os anos 40 e os anos 80 na casa dele. Ele faleceu, a esposa viúva ficou durante alguns anos cuidando, mas o acervo ficou cerca de 25 anos encaixotado na casa até ser doado ao Lupa em 2019. É um acervo com mais de 1.000 latas de filmes, a maior parte das imagens inéditas, e que a gente está se dedicando nos últimos tempos a catalogar, inspecionar e começar a digitalizar. O que começa é o fenômeno da alimentação. Nas famílias mais pobres, o leite materno constitui o principal alimento da criança no primeiro ano de vida. Quando esse não é mais fornecido, geralmente é substituído por alimento de baixo teor nutritivo. Devido ao seu alto custo, o leite em pó é preparado de forma muito diluída e engrossado com farinhas de pouco valor. El trabajo de Lupa es fundamental porque su objetivo es preservar un patrimonio audiovisual no contemplado como parte de la producción cinematográfica. Por consiguiente, su rol es específico y único, a la vez que complementario con el trabajo de archivos como la Cinemateca. Então a gente se dedica a filmes amadores, filmes de família, filmes de estudantes, esse tipo de cinema que foge um pouco daquele que circula nos espaços legitimados de fruição comercial de cinema. Ao mesmo tempo, a gente também questiona o que ocorreu no Brasil nos últimos anos, que foi uma concentração de recursos e arquivos numa única cinemateca, a Cinemateca Brasileira, ligada ao Estado, localizada em São Paulo, e que atualmente está numa grave crise, e uma crise que coloca em risco quase grande parte do patrimônio audiovisual brasileiro. Então, Lupa é um exemplo concreto de um arquivo regional e temático que tem uma função, um recorte definido e que vem atuar em parceria e para constituir uma rede que compartilhe responsabilidades e recursos. Então, uma iniciativa também modelo que a gente gostaria que replicasse em outras regiões do Brasil para tornar a preservação audiovisual no Brasil mais democrática, mais regionalizada, mais policêntrica, que a gente acha que não só é a maior forma mais eficaz, mais segura, mas também mais democrática para dar conta de um patrimônio audiovisual inegavelmente disperso e variado. José Augusto Manis nos sigue brindando un panorama de instituciones que protegen el acervo documental brasileño. Dentro da esfera das administrações dos estados, né, o Brasil é dividido em estados. Nós temos o país, que é a federação, e vários dos estados. Nós temos 2 dos estados brasileiros, o Rio de Janeiro e São Paulo, que implementaram em 1965, né, na cidade do Rio de Janeiro, o Museu da Imagem do Som, né, do Rio de Janeiro. Em 1970, na capital, né, em São Paulo, também o Museu da Imagem do Som. E em 1975, em Campinas, que é uma cidade a 100 quilômetros de São Paulo. Então, são 3 destacados museus da imagem do som, né, que preservam acervos sonoros, audiovisuais e fotográficos. Em Belém do Pará, eu daria um exemplo, né, como eu disse que não tem poucas iniciativas que são abrigadas dentro da estrutura governamental, mas a gente deve dizer o que funciona bem, né? O Museu Paraense Emílio Geld, né, que é localizado em Belém, no estado do Pará, foi fundado em 1866. Agora, no setor das emissoras de TV, né, nós temos emissoras de TV privada, como a TV Globo,
a Bandeirantes, a SBT e a Record, né? E, sobretudo, a Globo, né? A TV Globo, que mantém um arquivo audiovisual, assim, enorme, né? Importantíssimo, né? Mas eles têm recursos para isso e o acesso a isso é um acesso também controlado. Ahora, ¿y qué sucede con la digitalización? ¿Estas instituciones están avanzadas en el tema? Eu destacaria aqui, por exemplo, no próprio programa da RIPDASA, cuja preocupação principal é a preservação digital, em uma grande parte, né, dos arquivos brasileiros, sequer a documentação está catalogada. Então, se a documentação está catalogada, é claro que não existe demanda de digitalização, porque não existe itens registrados para se digitalizar. Mas nós nem atingimos ainda, em uma grande maioria dos arquivos, um estágio pleno de digitalização, sequer de preservação digital. O Instituto Moreira Salles, como eu já disse, tem uma atuação exemplar, né, eu diria, do início ao fim, assim como o Instituto de Estudos Brasileiros, né? Então, eles cuidam da digitalização, eles trabalham, eles têm equipamentos, têm laboratórios, enfim, eles realmente cumprem tudo o que deve ser feito, né? A Cinemateca Brasileira, há vários anos, né, teve tecnologias à disposição dela muito avançadas. Eles começaram a digitalizar. Mas houve uma progressiva degradação da manutenção e da administração, né? Por quê? Porque a Cinemateca Brasileira acabou, a cada 2, 3 anos, ela muda de posição no organograma federal. Ela está pendurada num organismo, muda para outro, muda para outro, agora passa para outro ministério, agora passa para uma secretaria. Então, que políticas de longo prazo se estabelecem nessas condições? Nenhuma. Muchos de los problemas del caso brasileño podrían mitigarse de haber un rol más activo del Estado y mayor presupuesto destinado. Para la gestión de todo el patrimonio histórico y cultural, el Estado destina solo un 0,003% del presupuesto. É um grande domínio que, num país com a nossa extensão à diversidade cultural, exigiria recursos suficientes que nunca poderiam ser mínimos, né, nem simbólicos, como acontece. O valor atribuído diretamente à rubrica do Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico desse Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou seja, a rubrica Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico é a atividade fim, é o destino do funcionamento desse organismo, né? O valor destinado à atividade fim é 25% do próprio orçamento. Ou seja, o Instituto do Patrimônio Histórico gasta 3/4 para se autogerir e 1/4 para dedicar àquilo a que ele se presta. E esse valor que ele dedica diretamente ao patrimônio histórico, artístico e arqueológico, pasmem, é da ordem de 0,003. 3 milésimos, né? São 3 milésimos dos gastos da União. Ou seja, o valor que em 2020 foi dedicado para toda a preservação do patrimônio histórico brasileiro foi de 200 milhões de reais ao ano, o que seja equivalente na época a 44 milhões de dólares. El caso brasileño muestra experiencias destacables, pero que se sostienen por la pasión de quienes trabajan en ellas. Ou seja, a preservação, né, da nossa documentação sonora e audiovisual, em muitos dos casos, deve mais aos profissionais arquivistas, a voluntários, né, a pesquisadores, a filantropia, do que a ação protetora, que é obrigação do Estado. Habiendo conocido todo este panorama, ¿qué soluciones deberían implementarse en el futuro para fortalecer el patrimonio documental de Brasil? A grande preocupação nossa, pelo menos da minha parte agora, é de poder ter uma visão um pouco mais abrangente da situação atual,
para poder dar subsídios para reflexão por profissionais da área e talvez, espero, né, para suscitar alguma política pública futura, né, de alguém que queira agir, né, para preservar esses importantes aspectos da nossa cultura e tradição. Então, eu acredito que é importantíssimo que haja uma vontade política, uma política cultural, uma política pública que traga de volta esse cuidado, né, com a nossa preservação. O que nós estamos fazendo, tá, nesse momento? Quer dizer, o trabalho que nós estamos fazendo aqui, junto com a RIPDASA, é de tentar desenhar o panorama brasileiro através do observatório. Contudo, nós também buscamos nos associar agora, estamos já quase finalizando um acordo de cooperação com a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, a ABPA, que é uma associação também privada, né, uma associação civil, sem fins lucrativos, de caráter cultural, técnico e científico, e cuja finalidade da ABPA, né, é estimular a conscientização, promover o interesse público pela salvaguarda e pelo acesso ao patrimônio audiovisual brasileiro como fonte histórica, cultural, artística, educativa e econômica. Estamos formalizando um termo de intenção com eles para que nós possamos trabalhar juntos nesse levantamento nacional de arquivos audiovisuais e também sonoros. Eles aceitaram também estender a abrangência do levantamento para os arquivos sonoros. Brasil es un país enorme con muchas identidades y culturas. Sin embargo, el panorama de la preservación de archivos sonoros y audiovisuales no parece ser alentador, por falta de apoyo público, por falta de presupuesto. Las buenas experiencias que existen se sostienen gracias a la fuerza de personas que entienden la importancia de preservar la memoria colectiva para poder mirar mejor hacia el futuro. Seria um sonho de poder encontrar todos os arquivos, né, e todos os profissionais que trabalham nesses arquivos sonoros e audiovisuais juntos, de mãos dadas, e tentando trabalhar coletivamente para mudar o nosso futuro, né? O passado a gente já perdeu uma parte dele. O passado, o que já está perdido, a gente não pode resgatar. Mas a gente pode construir um futuro melhor. Escuchaste Nemocine, un podcast sobre la actualidad de los archivos sonoros y audiovisuales en Iberoamérica, realizado por RIPDASA, Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, Capítulo Brasil.